São 12 horas e 27 minutos agora, 12 e 27. Como a gente havia anunciado aqui no bloco anterior, estamos recebendo aqui representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé e também uma comitiva de servidores que estão, obviamente, em busca de melhorias salarial aqui no município de Itapajé. E eu vou começar aqui até para a gente poder contextualizar e situar melhor o amigo que está nos acompanhando nesse momento aqui no Jornal Integração, o Dr. Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, até para poder exatamente nos situar no tocante a essa luta desses servidores. Dr. Cid, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Clésio. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Integração. Boa tarde aqui aos companheiros servidores que estão aqui com a gente, aos amigos aqui da diretoria do sindicato. E de fato nós estamos aqui porque o Sindicato de Servidores ele é uma entidade que ele representa todos os servidores municipais de Itapajé, tanto o auxiliar de serviços gerais, né, o motorista, o professor e os profissionais da saúde, da assistência social, da administração, representa o dentista, representa também o assistente social, o nutricionista, o fonoaudiólogo, enfim, são várias profissões que tem no município, vários cargos, e a gente representa todos eles. E dentre esses anos de luta que a gente tem feito com essas categorias, uma dessas lutas é exatamente a reposição salarial, porque nós estamos aqui falando de valorização de servidor, e valorização de servidor passa também, além do ambiente de trabalho bom, condições de trabalho, mas também perpassa por melhorias salariais. E a situação dos servidores que nós estamos aqui em pauta são estes servidores de nível superior que não tem nenhum reajuste, e isso há mais de 9 anos. E é bom também nós mencionarmos aqui que não é uma questão aqui da atual gestão, a gente já passou por vários prefeitos. É uma luta bem antiga, né? Uma luta antiga, nós não estamos aqui para falar algo específico da gestão atual, não, essa é uma situação que está acontecendo já há muito tempo. A gente já procurou em várias reuniões já com o ex-prefeito, com outro prefeito também, né, através das campanhas salariais, mostrando a importância desses servidores para o município, servidores esses que alguns deles vieram de outra cidade, Fortaleza, Piauí, passaram um concurso público com aquela expectativa que iam receber aqui em Itapajé um valor de um salário, inclusive além do salário também tem a previsão, né, de uma gratificação por produtividade, por assiduidade. Então essas gratificações foram prometidas no concurso público, passaram, fizeram uma prova, né, difícil, foram aprovados, estão exercendo no município de Itapajé esse cargo, e depois que assumiram o cargo, a prefeitura nunca regulamentou as gratificações deles. Então essas gratificações, para a gente ter uma ideia, elas iriam praticamente dobrar o valor do salário dele. E infelizmente as gratificações não foram editadas, nenhum ato administrativo nesse aspecto, e eles estão recebendo apenas um salário base, e foi prometido também que ia ter melhorias para os servidores, eu digo melhorias assim, pelo menos um aumento da inflação, e são 9 anos, mais de 9 anos sem nenhum aumento. Então você imagina uma pessoa que ganhava 9 anos atrás, você amigo ouvinte, o salário que você ganhava 9 anos atrás, você continua ganhando hoje o mesmo salário. A gasolina aumentou, né? O preço da cesta básica aumentou, tudo aumentou. Há 9 anos atrás, o índice de inflação que já teve desse acumulado. Então a gente está aqui, na verdade, para fazer uma sensibilização para a gestora, para que ele possa ver com melhores olhos a situação desses servidores e venha garantir, pelo menos assim, algum reajuste para esses servidores. Porque nós estamos numa situação ainda que na reunião que a gente teve, última reunião sobre o precatório na Câmara Municipal, a gestora falou que ela iria pagar o precatório para mostrar para a população de Itapajé que gestor tinha palavra. Só que uma das palavras que ela prometeu para nós do sindicato foi que ela ia dar, primeiro ponto, reajuste salarial para todos os servidores, principalmente aqueles que ganhavam acima do salário mínimo. Então esse ponto de reajuste também foi um ponto que foi prometido também pela gestora. Então nós estamos aqui, na verdade, apenas para relembrar, né, para trazer aqui a memória que cumprir com a palavra é também conceder o reajuste para essas categorias que são tão importantes para o nosso município.
Ok, ô Cid, e você cita aí, são 9 anos pelo menos nessa luta, tentando exatamente assegurar esse direito que é do servidor. E ao longo desse período, como é que foi o diálogo com os respectivos gestores? Né? Pelo menos eles chegaram a receber vocês, a ter uma conversa, a sinalizar alguma coisa nesse sentido, não? Pronto. Sempre quando iniciar a gestão e sempre quando logo muda de prefeito, a primeira coisa que a gente vai é levar a pauta dos servidores. Quando chega lá com a pauta, ele diz o seguinte: estão entrando agora, vão olhar como é que está a situação na máquina pública, os recursos, os servidores e, mediante isso, vão dar o reajuste e vão fazer o plano de cargos e carreira. Todos prometem isso. Aí, com o decurso do tempo, o que acontece? Eles pegam, começam a aumentar o número de contratação temporária, começam a fazer despesas que são necessárias. Sim, tem despesa que é necessária, a gente reconhece isso. Agora, também é necessário reconhecer o trabalho desses servidores. Aí depois o tempo vai passando, aí eles alegam que não tem recurso, não tem orçamento, não tem como pagar, o gasto com o pessoal já está muito alto. Então é assim, essa argumentação aí de todos os prefeitos que já passaram, estou falando aqui uma história de mais de 10 anos, né, cobrando o mesmo ponto, não é falta de cobrança não, cobrança a gente faz. Sempre eles falam que não tem dinheiro para conceder o aumento para os servidores, sendo que, na verdade, não é nem aumento, né, é uma recomposição, na verdade é uma revisão. Que é pra aumento frente. Já entraria no segundo momento, né? Era já que isso nunca aconteceu. Nem houve também plano de cargos carreira. Tem servidores aqui que tem pós-graduação, que tem mestrado e que faz uma qualificação, mas infelizmente essa qualificação não vem com nenhum incentivo financeiro, porque o correto é, dentro da meritocracia, quanto mais qualificação, mais produtividade, o servidor ganha mais. É isso que a gente quer. O que nós estamos querendo o quê? É que o servidor, não é que não estamos aqui pleiteando regalia para ninguém, é porque alguém já ganha bem, porque alguém já tem o seu emprego, não é isso. Quem está querendo é apenas um reconhecimento de um trabalho que é feito e que já estão com 9 anos que não tem nenhum reconhecimento. Ok, e Cid, esses servidores são de todas as áreas ou é só de uma área específica? O servidor, na verdade, é os cargos que eles exercem, né? Os cargos dele, estou falando aqui no caso por exemplo, do nutricionista, do fonoaudiólogo, eu falo aqui do veterinário, farmacêutico, assistente social, odontólogos, psicólogos, zootecnista, bioquímico, nutricionista, né? Então, assim, esses cargos aqui são os mais prejudicados, porque eles são exatamente esses cargos que, independentemente de secretaria, tem casos aqui que pertencem à Secretaria de Educação e não tem aumento, pertence à saúde, não tem aumento, pertence à assistência social, não tem aumento. Então, assim, não é a secretaria em si, mas exatamente é o cargo mesmo. O cargo mesmo, né? Bom, deixa eu trazer aqui a participação também da doutora Helena, que é nutricionista, conheço já há um bom tempo e é uma das profissionais exatamente que acredito que representa muito bem a categoria de servidores e pode até falar exatamente muito bem no tocante a essa luta. Doutora Helena, boa tarde, seja bem-vinda. Qual é o sentimento diante de uma situação como essa? Porque às vezes você ingressa num serviço público, aí você imagina, não, você vai ter ali um bom salário, você vai ter uma valorização e tal, e de repente aqui em Itapajé a gente se depara com uma situação como essa, acredito que seja totalmente desconfortável, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todos. São vários profissionais que estão envolvidos nessa luta, nessa desvalorização, vamos dizer assim, usar esse termo. São os fisioterapeutas, os veterinários, as terapeutas ocupacionais, os fonos, farmacêutico e bioquímico, assistente social, os odontólogos, os psicólogos, zootecnistas. Então, todas as pessoas de nível superior que ingressaram no serviço público, certo? Eles que não têm um salário base definido pelo governo federal, infelizmente nós estamos com o mesmo salário de 2013. O salário base é R$2.000 em 2013. Em 2023, o nosso salário base é R$2.000. Isso para nós que lidamos com o público, que trabalhamos, que nos empenhamos. Nesse período, muitos fizeram cursos de especialização, certo? Muitos se dedicaram aos estudos, ao trabalho, têm bom desempenho, são reconhecidos, mas, infelizmente, esse reconhecimento não vem também financeiramente.
E a gente fica muito triste com isso, porque nós assumimos nossos compromissos e a gente precisa viver. É verdade. Eu tenho também aqui a Aline, você é assistente social, não é isso, Aline? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, né? A gente pediu esse espaço na rádio, mas também para deixar a população ciente, né? Assim, da nossa reivindicação. Porque eu acho que, às vezes, a luta ela fica muito entre as categorias profissionais, né? E a população não sabe do que acontece, porque justamente a gente está lá no posto de trabalho, tentando fazer sempre o nosso melhor, né? Atendendo a população de Itapajé, e às vezes ela não sabe do que a gente passa. Então, das lutas, né? Exatamente. Então, a gente pediu esse espaço para realmente sensibilizar, né? Para mostrar em que condições nós estamos, né? Como a dona Helena falou, o Cid também falou, são quase 10 anos, né? Esse ano completa, faz aniversário, são 10 anos sem um aumento. E nós, que não temos um piso nacional, como são os professores, os agentes de endemia, né? Agentes comunitários de saúde, a gente precisa muito desse olhar mais sensível da gestão. Vocês ficam totalmente refém da gestão do momento, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, é algo que é muito importante salientar. Não é algo em relação a essa gestão, né? Como o Cid falou, existe todo um processo de lutas, né? Durante esse tempo que assumimos o concurso de 2013. E o que a gente quer mostrar é que, assim, são R$2.000 o nosso salário base, né? Na última gestão, a gente conseguiu um valor, um abono, digamos assim, também por meio das lutas. A justificativa é que não poderia se aumentar o salário, mas seria dado esse abono. Mas é algo que não incorpora no nosso salário, né, que depende da gestão. Então, a gente pede muito essa sensibilização, porque é muito fácil. A gente olha na realidade nossa do dia a dia, a gente percebe que a moradia aumentou, né, que o custo de vida com alimentação, com transporte, né, muitos profissionais não são aqui de Itapajé, né, alguns, até como é o meu caso, eu moro aqui, né, Itapajé tornou-se a minha cidade. E tem esses gastos todos que de 2000 para cá, de 2013 para cá, com certeza aumentou muito, né? Consideravelmente. Então, a gente está aqui pleiteando realmente uma recomposição, uma reposição, na verdade, desse valor que a gente que vem perdendo durante todos esses anos, né? A gente não quer um valor exorbitante, a gente quer, pelo menos, que se coloque aquilo que é devido, né, ao nosso trabalho. E eu acho que é algo que também, assim, acaba prejudicando o serviço no sentido de que muitos profissionais que assumiram o concurso de 2013, por conta dessa estabilização de valor, pediram exoneração, porque eram de outros estados, né? Tiveram que voltar para casa, porque não tinha condições de se manter aqui. Estar aqui não compensava, Isso, né? Exatamente. Então, assim, acaba que não é só o servidor que perde, mas a população também, né? Porque o serviço acaba ficando prejudicado, né? Aquela cargo fica vago, então o profissional não atende a população que precisa. Então, assim, é um ciclo, né? A gente pede essa sensibilização nesse sentido. Você presta serviços para que Secretaria de Assistência. Assistência Social. Pronto, né? Eu acho que é outra coisa que é importante colocar para que a população entenda, né, os nossos campos de trabalho. A gente está dentro do CRAS, a gente está dentro do CREAS, na Secretaria de Assistência, no Cadastro Único, na saúde, está dentro do posto de saúde. Você precisa de um psicólogo, mas se não tem, né, como é que você vai ter o atendimento? Na Secretaria mesmo de Saúde, né, a dona Helena trabalha com cadastro único também, né, com auxílio. Então, tem um Miller que trabalha na educação. Então, assim, tem as meninas que trabalham no CAPED. Então, a gente está perto da população e a gente precisa muito que eles saibam o que a gente vivencia, né? Por isso que a gente está aqui, para que a luta ela não fique restrita a gente, que é servidor, e a gestão, né? Independente de quem seja, mas que a população também entenda que a gente tem feito os nossos esforços para permanecer onde estamos, né? Mas tudo existe limite, digamos assim, e a gente está aqui porque
a gente tentou durante esses anos, né? Sempre. Muito bem. 12 horas e 42 minutos, 12h42. Deixa eu trazer também aqui meu amigo Denis Miller, também é nutricionista, está nessa luta também, né, Denis? Boa tarde. Boa tarde, Clésio. Boa tarde a todos os ouvintes. Gosto muito de salientar o que as minhas companheiras já falaram aqui, né? Que isso não é uma luta contra a gestão, não é um embate contra a gestão. Muito pelo contrário, a gente quer caminhar juntos. Apesar de nunca ter sido trazido à tona isso aqui, nós não temos reclamações desses profissionais. Nós trabalhamos independente do nosso salário. Então, assim, nós sempre trabalhamos com o que a nossa profissão exige. Certo? Eu, particularmente, eu cuido de quase 9.000 crianças. E não foi o meu salário que deixou eu fazer mais ou menos isso. A sua prestação do serviço. Exatamente. Né? Porém, é totalmente injusto a gente ter esse tempo de quase 10 anos sem um reconhecimento salarial. Já foi batido aqui várias vezes que tudo está mais caro. Eu fico imaginando os profissionais que estão em outras cidades e vêm para Itapajé morar aqui ou exercer a sua profissão aqui, o quanto deve ser difícil. Então, o que nós estamos pedindo não é uma coisa de outro mundo, não é uma reclamação, não é, como volto a dizer, não é uma briga com a gestão, é só um reconhecimento, porque realmente é necessário. A doutora Helena chegou aqui e disse que é o mesmo salário há 10 anos atrás. Eu tenho certeza que todos, tirando a gente aqui que está reivindicando do estúdio aqui, o seu salário há 10 anos não é o mesmo que esse. Houve um aumento, tá? Então, é justo. Nós não estamos pedindo nada que seja fora do normal. Nós estamos pedindo que seja justo para que haja esse consenso, o bom senso de ambas as partes para a gente continuar no trabalho de forma digna, condições de trabalho e de vida para a gente também, entendeu? Então, o que a gente pede é essa conversa mais próxima com a gestão. Volto a dizer, independente de gestão, para a gente tanto faz quem está lá, mas que haja essa conversa e possa ser ouvido as nossas carências e as nossas petições e entrar num consenso mesmo, né, para a gente conseguir equalizar as coisas, e uma coisa que fique bom para a gente, que dê segurança para a gente, e uma coisa que fique bom também para a gestão. Acho que esse é o nosso pensamento. Muito bem, porque pelo que vocês apresentam aqui, isso vai virando, de fato, negativamente uma bola de neve, né? Daqui a pouco o salário mínimo vai se equiparar ao salário ou de vocês a um salário mínimo, né? Então é uma situação realmente bem difícil, né? E, Clésia, assim, eu não sei as meninas, né? Mas, assim, periodicamente a gente recebe visitas dos nossos conselhos. E os nossos conselhos, eles atribuem algumas tarefas para a gente. E se a gente não fizer, a gente é cobrado pelo conselho. E também, Deus nos livre de acontecer na minha área, por exemplo, algum surto na merenda escolar. Quem vai ser cobrado primeiramente é aquele que está responsável pela merenda escolar. Então, sobre nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Eu acredito, assim, que toda responsabilidade, à medida que ela vai aumentando, ela tem que ser remunerada por aquilo. Teria né? que ter esse reconhecimento. Reconhecimento sobre aquilo. Minimamente proporcional. Exatamente. Né? Verdade. Pois não. Pronto. Nós pedimos para fazer uma análise de projeção de reajuste salarial. Foi feito em relação ao Índice Nacional de Preço do Consumidor, que esse salário base nosso, em 2022, deveria ser 3.396, certo? Em relação ao Índice Geral de Preço do Mercado, IGP, o valor seria 4.383. Então, a gente fez um levantamento para a gente não chegar... do que tá, né? Com certeza. Para a gente não chegar aqui falando coisas sem conhecimento. Nós também fizemos um levantamento dos preços desses profissionais que nós falamos anteriormente, aqui dos municípios ao entorno de Itapajé, próximo a Itapajé. Infelizmente, Itapajé é o que está pagando mais baixo. Então, a gente está querendo saber por quê, a gente está buscando algo que melhore essa situação de Itapajé. Até porque daqui a um certo tempo, de fato, vai comprometer a prestação do serviço, né? O nosso desafio é justamente esse, né? O fato de não termos um piso salarial nacional e de não ser também levado em consideração o aumento do salário mínimo, que acontece anualmente,
a gente sempre vai ficar em defasagem, né? Se o gestor, né, daquele período não se sensibilizar e dar um aumento, né, anualmente. Nós temos aqui um município, vou dar um exemplo de um município que é do nosso lado, que é o Mirim, por exemplo, né? Lá eles pagam, eles começaram, um salário já era bem razoável na época, também na mesma época do nosso concurso, era em torno de 3 e pouco, na época, 3.100, se eu não me engano. Só que os gestores que passaram por lá se sensibilizaram e hoje eles estão ganhando em torno de 4.500. Então, assim, é um reconhecimento, né? Não é nada que a gente esteja pedindo que fuja da realidade de quem trabalha, de quem presta um serviço, né? Então, assim, o que a gente pede é isso, essa sensibilização, esse olhar, porque são pais, são mães, né, de família da mesma forma, que estão trabalhando porque a gente precisa, né? A gente precisa ter essa manutenção. Então, assim, olhem nesse sentido, né? Assim, do que a gente tem essa necessidade. E a gente pede justamente por conta dessa limitação que a gente tem, das nossas categorias, infelizmente, né? De não termos um piso salarial que possa nos respaldar, que a gente fica muito dependente. Ok, são 12 horas e 48 minutos, 12h48. Se vocês tiverem mais alguma colocação a fazer, fique à vontade, que eu queria só fazer mais 2 perguntas ao Cid em nome do sindicato. Certo, Clésio. E o montante dessas pessoas não é um montante grande. Nós fizemos um levantamento nas secretarias aqui de Itapajé, são em torno desses profissionais que foram citados, né? São em torno de 20, 27 pessoas só. Então, não é uma coisa que vai onerar, tão grande assim, não é né? algo que vai onerar, que vai causar grande dano à folha de pagamento da prefeitura. Ok, não causa esse impacto todo não, né? Você tem mais alguma coisa a falar, o Denis? Então, deixa eu só trazer o Cid aqui, por gentileza, para que a gente possa concluir aqui esse assunto. É uma pauta extremamente importante, logicamente. O sindicato, obviamente, exerce dentro desse contexto dessa luta desses servidores um papel extremamente importante. Ô Cid, diante dessa situação, o que pode ser visualizado no sentido de perspectiva de futuro dessa luta? Nós fizemos uma reunião com o servidor, na verdade foi uma assembleia, para exatamente traçar os planos, né, em relação a essa valorização dos servidores. E dentre esses planos, um deles é esse aqui que vim para a rádio. Nós queremos agradecer aqui a você pelo espaço, né, que está concedendo aqui para nós, para deixar que cada vez mais a população de Itapajé possa compreender a situação destes servidores e também apoiar, né, o trabalho dos servidores e ver que não está tendo essa valorização por parte da gestão para com esses servidores. Também está na nossa pauta, no nosso cronograma, nós irmos para a Câmara Municipal, fazer também um pronunciamento lá, relatando para a população da situação que está acontecendo com esses servidores. E também, a gente também tem uma agenda no Ministério Público, o sindicato vai estar no Ministério Público também sobre essa pauta. Então, a nossa ideia é ir nos órgãos, né? Seja a rádio, Ministério Público, Justiça, né? E assim ver se a gestão pode fazer o que ela tem que fazer, que é exatamente chamar os servidores, né? Fazer uma reunião com os servidores, e dizer o que é que vai ser feito com esses servidores, porque na verdade o pior de tudo isso é que a gestão ela não sinaliza nada. Poderia pelo menos dizer, olha, nós estamos fazendo aqui, vai ser dado isso, vai ser feito isso, nós estamos fazendo aqui esse ajuste aqui para que tenha um planejamento para isso, só que não tem nada. Na verdade, eles não têm nenhuma esperança a gestão dando para os servidores. Infelizmente, a situação é essa. Então, depois desse trabalho, essa conscientização, se a gestão mesmo assim não chamar o servidor, não estou aqui dizendo que precisa ter o sindicato no meio, chamar o sindicato. Não, pode chamar diretamente o servidor e lidar com eles. Nós não temos nenhum problema em estar intermediando isso, não. Vocês podem reunir os servidores e falar com eles, né? Decidir o que a gente quer que pelo menos tenha alguma melhoria para o servidor. O que não pode é ficar nesse silêncio, nesse limbo, sem ter nada para dizer para eles, e o tempo vai passando,
a Prefeitura de Fortaleza anuncia o reajuste, o governo do estado anuncia o reajuste, todo mundo anuncia os seus reajustes para o servidor que ganha acima do salário mínimo. O governo federal... Isso pode ser ido assim, pode ser postergado o tempo que a gestão quiser, ô Cid? Não tem assim, há um instrumento legal, por exemplo, que consiga fazer com que essa recomposição salarial aconteça? Não existe? A Constituição Federal fala, no artigo 37, inciso 10, que o servidor tem direito a uma revisão salarial anual. Todo ano é para ter uma revisão. Entretanto, a efetivação desse direito, infelizmente, ele depende muito do Poder Executivo. A interferência do Judiciário nesse aspecto aí, ainda é difícil a gente conseguir ainda uma tutela jurisdicional nesse aspecto. É por isso que a nossa luta é uma luta o quê? Política. Política, estou falando política sindical, política de classe, né? Então, depois que a gente trabalha aqui, não surtiu efeito, aí nós vamos partir para outros pontos, que seria o quê? Fazer uma manifestação na rua, né? Fazer uma paralisação de serviços. Então vai caminhar para isso. É claro que nós não queremos que isso aconteça. Nosso objetivo não é que isso aconteça. A gente não quer que os servidores, por exemplo, parar suas atividades para serem ouvidos. Tem aquele ditado que diz, né? Quando o patrão não quer ouvir, não quer parar para ouvir, aí o empregado tem que fazer com que ele parar a atividade para poder lhe ouvir. Então a gente não quer que chegue nesse ponto. É por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho de sensibilização. Então a gente acredita, sinceramente, eu acredito que a gestão atual vai sim ter melhorias, porque inclusive a gestão já apresentou para nós, no começo do ano, uma planilha com as defasagens salarial. E eles reconhecem que... Isso já esse ano? Nesse ano. E eles reconhecem que esses servidores, aliás, no final do ano passado, eles reconhecem que esses servidores, eles têm essa defasagem. Agora, só reconhecer e não fazer nada, né, não adianta. Então, é por isso que a gente está aqui apressando, porque nós já estamos de o quê? Já estamos com 3 anos de gestão, né? Iniciando o terceiro ano de gestão. E qual foi o aumento que essa gestão deu para os servidores? O ex-prefeito deu aumento? Deu também não. Não deu aumento, mas pelo menos ele deu um abono salarial. Que já criado foi pelo menos esse instrumento. Um instrumento que já foi alguma coisa, né? E agora, esse agora não teve, foi zero. Aumento zero, melhoria, não teve nada para os servidores. Então, no terceiro ano, eu acredito que já passou o tempo de se dar alguma coisa. A gestão fala que vai fazer concurso público. Fazer um concurso público com servidores. Você imagina que o salário, como já foi falado aqui pelos amigos aqui, né? Que o salário mais baixo que tem é de Itapajé. Aí como é que vai atrair as pessoas para vir fazer um concurso aqui? E o pior também, Clésia, também é bom mencionar aqui que tem vários servidores que já pediram exoneração. Pessoas que não aguentaram mais a situação, estava realmente, imagina uma pessoa que vem de Fortaleza, ou vem, como tinha alguns servidores aqui de Piauí, pagando, né, despesa com transporte, com alimentação, pagando aluguel, praticamente pagando para trabalhar, né? E sem falar também que aqui, em outros tempos, existia aqui uma casa de apoio da saúde, né? Era que a prefeitura alugava a casa, dava alimentação, quer dizer, dava alguma condição para o servidor. Agora, nada, não tem isso. Agora mesmo teve um aumento para os médicos. Eles precisam ter aumento? Sim, nós não estamos contra aumento, tem que ter aumento para eles mesmos, precisa. Agora, também tem o piso aí da enfermagem também que tem que ser concedido, também não foi ainda. Então, assim, a nossa intenção aqui não é falar das outras categorias, mas a nossa intenção é o quê? É, pelo menos, ver que nós já estamos no limite. Não tem como mais, esses servidores estão recebendo praticamente um salário mínimo. Isso é inadmissível. Ok. Bom, Cid, 12 horas e 56 minutos, 12h56. Essa pauta, especificamente essa, com a gestão municipal esse ano, já foi tratado? Já teve algum tipo de reunião, algum tipo de audiência? Não, nós tínhamos inclusive uma reunião agendada para acontecer amanhã com o secretário de saúde e foi desmarcada essa reunião e marcaram para fevereiro. Então, assim, oficialmente, assim, uma pauta meio específica sobre isso, nós estamos ainda aguardando. Ok. Porque essa... Pois não.
Pronto. A gente fez justamente esse estudo e antes de fazer qualquer outra coisa, nós procuramos a gestão, né? Foi entregue em mãos, só que não obtivemos resposta. Não teve nenhum retorno. Isso, a gente ficou nessa questão do silêncio, de ver depois que for feito o pagamento da categoria de enfermeiros, né? O piso dos enfermeiros. Isso, para ser pago. Só que, assim, é algo muito vago, né? A gente está aqui há 9 anos, então a gente precisa de uma data, né? A gente ficou muito nesse silêncio, por isso que estamos vendo outras formas. Ok. E assim, independente, logicamente a gente não pode aqui falar sem ter o devido conhecimento, mas independentemente do piso ser pago ou não, é necessário recompor esse salário dos servidores, né, Cid? Isso. Independente de ter o pagamento ou não do piso dos enfermeiros, da enfermagem, mas os demais profissionais também precisam ganhar bem, né? Porque inicialmente eles disseram que ia dar o aumento para os servidores depois que fosse feita a aprovação da lei lá da CAPES. Foi feita a aprovação, a prefeitura conseguiu baixar a alíquota patronal, a alíquota suplementar, feito o cálculo atuarial, foi feito também, inclusive conseguiram baixar também as parcelas da CAPES. Então, assim, o tanto de dinheiro que aumentou no município só em relação à CAPES já foi um valor bem considerável. E foi prometido que depois que fosse feita a questão da CAPES, ia ser feito a reposição salarial destes servidores. Infelizmente já passou, não foi feito até agora, foi no ano passado isso. Depois é que a outra argumentação foi que a linha que falou, né? Que quando fosse pago, depois da implementação do piso da enfermagem, ia ser pago. Então, assim, o que a gente... E no primeiro ano foi dito que não poderia dar o reajuste por conta da lei de responsabilidade fiscal, das restrições do Covid, né? Não poderia ser dado aumento para servidor. Então, assim, todo ano eles dão uma justificativa. E a gente observa que nos outros municípios não é assim. É pago a remuneração para os servidores, tem reajuste. No começo do ano, o que é o normal, no começo do ano, tem o índice de reajuste para o servidor do salário mínimo e automaticamente na mesma lei que vai para a Câmara do salário mínimo, vai também para a Câmara, na mesma lei, o reajuste para o servidor que ganha acima do mínimo. Isso é o normal que acontece em todo município. Os dois reajustes juntos. Aqui só é dado o reajuste para o salário mínimo e as categorias parece que não existe. Infelizmente, já o que está acontecendo é isso. Muito bem. A senhora queria concluir, doutora Helena? O que a gente quer falar é assim, que quando nós fizemos o concurso público, certo? Eu fiz em 2004. Se 2013 para cá, você está vendo a defasagem, você imagina de 2004 para cá. Verdade. Agora, o que a gente quer dizer, o que eu quero ressaltar é assim, que os concursos que eu fiz aqui em Tapajé, o concurso que eu fiz, todos os profissionais de nível superior eram no mesmo nível de salário, com exceção dos profissionais médicos. E em 2013 foi a mesma coisa. Então, a gente quer que continue assim, que os profissionais tenham o seu reajuste, mas que nós também, que não somos, vamos dizer assim, enfermeiros, né, professores, mas que a gente também tenha um reconhecimento financeiro, que a gente não fique tanto tempo à mercê de nenhum reajuste. Ok. 1h pontualmente, mais alguma coisa? Foi tudo? Cid? Ok. Bom, então a gente fica acompanhando aqui o desenrolar de todo esse processo. A nossa emissora está aqui sempre à disposição para debater esse assunto. Vamos ficar na torcida que essa reunião, de fato, em fevereiro, né, aconteça. Não ficou definido uma data, né? Não ficou definido uma data exata, né? Mas que aconteça. E o outro ponto, Cid, eu acho que é exatamente o envolvimento da Câmara Municipal, né? Os vereadores precisam se somar a esse movimento dessa categoria, desses profissionais, né, Cid? Isso. Quando começar agora as sessões agora em fevereiro, nós temos uma agenda lá na Câmara para que a gente possa também compartilhar essas informações ali para os vereadores, porque os vereadores têm reuniões constantes com a gestão e saber que a situação tem que ser resolvida. Você imagina que dentro do município, dentro da administração, você tem vários pontos que faz parte de uma administração, né? É aluno na escola, é oferecer o serviço de saúde, e dentro dessa atribuição do gestor também é resolver as situações dos servidores públicos. É uma atribuição exclusiva do gestor. O vereador não pode
por iniciativa da Câmara, mandar um projeto e aprovar um projeto lá de iniciativa dos vereadores. Não pode, tem que ser iniciativa do Executivo. Então, assim, está a cargo do Poder Executivo também, dentro das suas obrigações de administração, também valorizar os servidores que estão ali ao seu lado. Você imagina que para uma administração dar certo, você tem que ter servidores também satisfeitos. Eles já estão trabalhando, são servidores responsáveis, fazem um excelente trabalho. Agora, a pessoa trabalhar e não ver o reconhecimento do seu gestor, é ruim uma situação dessa. Verdade. O tempo vai passando e parece que só tem melhoria para o dia, todo o recurso que vem destina para outros lugares, menos para quem está trabalhando. E quem está trabalhando, você vê uma pessoa que trabalha ali como o Miller aqui falou, né, é um nutricionista vamos dizer, da educação, a pessoa que está ali uma responsabilidade muito grande, fazer o cardápio da merenda escolar. A doutora Helena aqui é a responsável o Auxílio Brasil, quer dizer, um programa de impacto muito grande, de social no município. Então são pessoas que têm um trabalho de muita relevância e que têm um contato com as pessoas, com a população, né, que essa população de Itapajé merece esse trabalho de qualidade e está sendo feito, mas os servidores que fazem esse trabalho também merecem ser reconhecidos. Nós não estamos querendo que eles ganhem muito, não é isso. Jamais. O que a gente está querendo aqui é ver uma pessoa que ganha, quando entrar o salário mínimo, era R$240, agora o salário mínimo está R$1.302. Quer dizer, o salário desse aqui já está 5 vezes a mais o salário mínimo. Quem ganha o salário mínimo, você imagina você que está nos escutando agora que é aposentado, imagine se o seu salário tivesse ainda R$240, né? Porque a pessoa diz assim, não, já estão ganhando bem. Agora imagine você ganhar um salário mínimo, né? E hoje ganhar R$240, para você ver que é o custo de vida e é o poder de compra que a pessoa tem. Então multiplicou 5 vezes o salário e o dos servidores aqui não multiplicou. Verdade. 1h mais 4 minutos, aí, portanto, essa comitiva, né, de servidores, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Itapajé. Repito, a nossa emissora está sempre aqui à disposição, Cid. Se tiver alguma coisa a mais, fique à vontade. Eu vou só para o intervalo comercial e na sequência a gente volta na última parte aqui do nosso Jornal Integração.